Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série. Neste vídeo, vamos acompanhar os acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo entre os anos de 1961 e 1970. Em 1961, o mundo estava imerso em uma era de transformações e conflitos, marcada por eventos significativos que moldaram o curso da história global, desde os aspectos políticos até os avanços tecnológicos e culturais. O mundo testemunhava mudanças que impactariam gerações futuras. No cenário político, a Guerra Fria estava em pleno auge, com os Estados Unidos e a União Soviética competindo pela supremacia global. O ano que começou com a posse do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, marcando o início de uma nova era na política norte-americana. Enquanto isso, a construção do Muro de Berlim dividia não apenas uma cidade, mas também ideologias e famílias. No campo dos direitos civis, movimentos pela igualdade racial ganhavam força, com protestos liderados por figuras como Martin Luther King nos Estados Unidos. Na América Latina, regimes autoritários se consolidavam em países como Cuba e Argentina, semeando as sementes de futuras lutas pela democracia e direitos humanos. A corrida espacial também estava em pleno andamento, com a União Soviética enviando o primeiro ser humano ao espaço em 61, com o voo histórico de Yuri Gagarin. No dia 25 de agosto, após sofrer várias crises, Jânio Quadros renunciava ao cargo de presidente da República. E no dia 7 de setembro, quem assumiu o cargo era João Goulart, que era seu vice. No dia 17 de dezembro, ocorreu uma tragédia do Grand Circus norte-americano, que no momento estava em Niterói. Um incêndio de origem criminosa deixou 500 mortos e também morreram 150 animais do circo. A novela que estava em exibição no país para poucos privilegiados que tinham TV era A Muralha, exibida pela TV Cultura. Foi a primeira telenovela desta emissora. Quem divertia a garotada nessa época era o Palhaço Carequinha, que também nesse ano lançava o seu LP. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. O carro mais vendido de 1961 não poderia ser outro. Era o Volkswagen Sedan 1200, conhecido como Fusca. Num país ainda bastante agrário, o segundo lugar não poderia ser de outro senão do Jeep Willys. Em terceiro lugar vinha a velha senhora Kombi. Em quarto lugar vinha o DKW V-Mag Sedan, que nesse mesmo ano ganhou o nome de Belka. No dia 3 de janeiro de 61, os Estados Unidos cortam relações diplomáticas com Cuba, 2 anos depois de Fidel Castro assumir o poder na ilha. 19 de agosto, o líder revolucionário Che Guevara visita o Brasil e é condecorado pelo presidente Jânio Quadros, fazendo com que militares devolvam suas condecorações recebidas em forma de protesto. 2 de setembro, é instaurado o parlamentarismo no Brasil, por emenda constitucional. 23 de novembro, o Brasil restabelece as relações diplomáticas com a União Soviética, 14 anos depois de rompimento. 1961 foi o ano da fundação da Eletrobras, no Rio de Janeiro, e da Parmalat, na Itália. No cinema, em 1961, Viridiana. Amor, Sublime Amor. Os Inocentes. Desafio à corrupção. Julgamento em Nuremberg. E a animação produzida pela Walt Disney, 101 Dálmatas. E se não me derem as peles, eu chamarei a polícia! Entenderam? Falando em animação, em 1961, era criado e lançado o personagem Manda-Chuva. O Patinho Duque. Lembro-me de você, é a raposa. Oh, que observador.
No Brasil, o cartunista Maurício de Souza cria os personagens Cascão e Chico Bento. Algumas séries lançadas. Na música, em 61, estavas roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Bate Masterson. Negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. 1962. Vamos falar agora sobre a política no Brasil de 1962. O período foi marcado por uma polarização intensa, com debates acalorados sobre questões como a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Em 62, o futebol brasileiro viveu momentos memoráveis e conquistas que ficariam gravadas na história do esporte no país. Foi um ano marcado por grandes feitos e emoções intensas nas competições nacionais e internacionais. O principal destaque do ano foi a conquista da Copa do Mundo de 62, que foi realizada no Chile. A seleção brasileira perdia Pelé, contundido logo no começo da competição, mas Garrincha jogava a melhor Copa do Mundo de sua vida e era decisivo para o bicampeonato, conquistado em uma final contra a Tchecoslováquia. Foi em 62 que a Rede Tupi lançou a novela Cleópatra, escrita por Walter George Duster, cujo em seu elenco atuava Tarcísio Meira e a atriz como Cleópatra se chamava Dalva Barreto. O ano de 1962 também foi marcado por grandes lançamentos da indústria automobilística mundial, como por exemplo o AC Cobra ou Shelby Cobra, o Alfa Romeo Giulia, o Chevrolet Chevy 2 Nova, o Ford Cortina e o Lotus Elan, por exemplo. A celebridade mais comentada nesse ano de 62 foi Norma Jeanne Mortenson, mais conhecida como Marilyn Monroe, que foi atriz, modelo e cantora norte-americana. Considerada uma das mulheres mais belas de toda a história, a atriz participou de diversos filmes, entre os quais destaca-se O Pecado Mora ao Lado, na qual aparece com o famoso vestido branco esvoaçante. Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 62, aos 36 anos, na sua cama, no quarto de sua mansão em Los Angeles. Como no chão encontravam-se embalagens de sedativos e calmantes, acreditou-se que ela morreu de overdose. Mas o ano de 62 ficou realmente conhecido por causa de uma provável catástrofe que estava prestes a acontecer. A crise dos mísseis, como ficou conhecida, colocou os Estados Unidos e a União Soviética com um dedo no botão, depois de descobrirem a instalação em Cuba de uma base soviética para lançamento de mísseis. Os americanos decretaram um bloqueio à ilha. John Kennedy, presidente norte-americano, e Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética, ficaram frente a frente. Depois de alguns dias de tensão, as duas potências aceitaram a mediação do secretário-geral das Nações Unidas, o Tanz, e iniciaram um diálogo que resultaria no recuo dos soviéticos e cubanos. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 62, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a quinta edição do Campeonato Brasileiro. O Santos sagrou-se campeão, após vencer o terceiro jogo da final contra o Botafogo. Neste ano de 62, os modelos mais vendidos da indústria automobilística brasileira eram o Fusca, o famoso Jeep Willys e a Kombi, mas só o Fusca era disparado o mais vendido. Em 3 de janeiro de 62, o Papa João XXIII excomunga o revolucionário Fidel Castro por se opor radicalmente contra os católicos. 9 de janeiro, Cuba e a União Soviética assinaram um pacto de comércio. 31 de janeiro, Cuba é expulsa da OEA, com pressão dos Estados Unidos e abstenção do Brasil. 3 de fevereiro,
o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, aprovou embargo total contra Cuba. 18 de fevereiro, era fundado o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. 19 de fevereiro, Osasco é emancipado da cidade de São Paulo e elevado à categoria de município do estado de São Paulo. 13 de julho, o presidente João Goulart sanciona a lei que institui o 13º salário. 25 de setembro, era criado o Ministério do Planejamento. 7 de outubro, Adhemar de Barros é eleito governador de São Paulo. Empresas criadas em 62. Havaianas, em São Paulo. TV Alterosa, em Minas Gerais. TV Gaúcha, atual RBS TV, no Rio Grande do Sul. Walmart, nos Estados Unidos. No cinema em 62, O Sol é para Todos. O Eclipse. O Homem que Matou Facínora. Círculo do Medo. No Brasil, O Assalto ao Trem Pagador. E O Pagador de Promessas. Já na animação eram criados vários desenhos e personagens em 62. Os Jetsons. Meet George Jetson. Lip e Hard. A Família Urso. Diga ao Ursulino que eu quero esse degrau pintado e consertado hoje. Wally, o Jacaré. El lagarto Juancho. E a Tartaruga Touché. Nos quadrinhos, era criado no Brasil, Jotalhão. E nos Estados Unidos, o Homem-Aranha. Algumas séries lançadas. Na música em 1962. Sou menino passarinho com vontade de voar. Estão voltando as flores. 1963. 63 foi um ano de grande agitação política. João Goulart, popularmente conhecido como Jango, estava na presidência após a renúncia de Jânio Quadros em 61 e a superação de uma crise política que quase levou o país a uma guerra civil. Em janeiro de 63, um plebiscito foi realizado para decidir entre o regime parlamentarista, instituído em 1961, e o retorno ao presidencialismo. Com uma esmagadora maioria, os brasileiros votaram pelo retorno ao presidencialismo, fortalecendo o poder de Jango. Falando agora de acontecimentos mundiais, um dos eventos mais trágicos e impactantes de 1963 foi o assassinato do presidente John Kennedy, no dia 22 de novembro, em Dallas, no Texas. O choque e a tristeza foram sentidos em todo o mundo, e o evento marcou profundamente a história dos Estados Unidos e das relações internacionais. Foi nesse mesmo ano nos Estados Unidos, um ano crucial para o movimento dos direitos civis. Em agosto, Martin Luther King Jr. liderou a marcha sobre Washington e proferiu seu icônico discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, que se tornou um símbolo da luta pela igualdade racial. Falando agora sobre os esportes, os Jogos Pan-Americanos de 1963 foram a 4ª edição do evento multiesportivo, realizado na cidade de São Paulo, no Brasil, entre os dias 20 de abril e 5 de maio. A delegação brasileira foi composta por 385 atletas, entre os 1.665 participantes. O judô foi a modalidade estreante da competição.
Obviamente, a Monarch não poderia ficar de fora dessa. Aproveitou para lançar sua linha de 63, como linha Pan-Americana 63. No dia 23 de maio, a seleção brasileira de basquetebol masculino brilhava mais uma vez, ao se tornar campeã mundial do evento, vencendo a União Soviética por 90-79 no Rio de Janeiro. No dia 20 de julho, Ieda Maria Vargas tornava-se a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, vencendo 50 misses internacionais no concurso que foi realizado em Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. No dia 16 de novembro, o Santos de Pelé tornava-se o primeiro time brasileiro a conquistar o segundo título da Taça Intercontinental de Futebol. E no dia 4 de dezembro, o senador Arnon de Melo, que tentava atingir com tiros o senador Silvestre Péricles, acaba atingindo o senador suplente José Cairala. 23 de maio tornou-se público que o Papa padecia de uma grave doença. No dia 3 de junho do mesmo ano, o Papa faleceu às 2h50, depois de sofrer uma longa agonia. João XXIII era um Papa modesto e alegre, da Igreja Católica. Com o lançamento do álbum Please Please Me, nascia a banda de rock The Beatles, que se tornaria a maior banda pop de todos os tempos do mundo. Quem também surgiu em 1963 era a Lamborghini, criada por Ferruccio Lamborghini, a famosa fabricante italiana de automóveis desportivos de alto desempenho e de luxo. Surgiu como uma filial de uma fábrica já bem sucedida de Ferruccio, a fábrica de tratores Lamborghini Trattori S.p.A. Os tratores de Ferruccio eram já muito famosos na época e uma referência no setor de agricultura. O mercado de vendas de automóveis de 1963 cresceu em relação a 62. O Fusca foi o primeiro lugar mais vendido. Em 8 de janeiro, a atual bandeira do estado de Minas Gerais é instituída por lei e sancionada pelo então governador José de Magalhães Pinto. 20 de janeiro, morre Vitalino Pereira dos Santos, mais conhecido como Mestre Vitalino, artesão, ceramista e músico, considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. 1º de maio de 63, a Rede Tupi realiza a primeira transmissão em cores no Brasil. O início oficial das nossas transmissões a cores. Fomos os primeiros. 2 de junho, estreia o programa Silvio Santos, na TV Paulista. 28 de junho, a TV Excelsior de São Paulo realiza a primeira transmissão externa ao vivo em cores no Brasil. 9 de outubro, o furacão Flora provoca destruição e a morte de 6.000 pessoas em Cuba. Empresas criadas em 1963. Refrigerantes Marajá, em Mato Grosso. Camil, no Rio Grande do Sul. No cinema em 63, O Leopardo. Vidas Secas. Os Pássaros. Fugindo do Inferno. A Pantera Cor-de-Rosa. Na animação, era lançado em 63 O Poderoso Hércules. Na sala do trono do rei Zeus. Hércules. Como sabe? Recruta Zero. Tênis, alguém? Jogos de guerra, seus animais! Nos quadrinhos, era lançado mais 2 personagens criados por Maurício de Souza, Magali e Mônica. Nos Estados Unidos,
X-Men. Algumas séries lançadas. Na música em 63. Chove chuva, mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar. Este é o meu maior desejo. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Por ti eu vivo chorando, por ti eu vivo sofrendo, essa dor que vive em mim. Se eu te quero, tu me queres, se teu amor é sincero, porque sofro tanto assim. 1964. Pois estávamos diante de uma invasão comunista na América do Sul, e o nosso país estava próximo de sofrer um golpe, quando no dia 19 de março acontecia a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi a resposta da sociedade a uma ameaça comunista representada pelas ações dos grupos radicais e pelo discurso do presidente João Goulart no dia 13 de março. Tudo isso desencadeou no contragolpe de 64, com a deposição do presidente João Goulart, no dia 31 de março, iniciando assim o regime militar brasileiro, que durou de 1964 até 1985. Falando agora sobre fatos marcantes do ano de 64. 9 de fevereiro de 1964, em pleno domingo de carnaval, morreu Ari Barroso, no mesmo dia em que a escola de samba Império Serrano homenageou o compositor mineiro que cantou o Brasil para o mundo. Aquele foi o ano, por exemplo, do filme de 007 contra Goldfinger, um clássico do cinema interpretado por Sean Connery. 64 também foi o ano da chegada dos Beatles aos Estados Unidos. Enquanto a banda já era super reconhecida na Inglaterra desde 62, nos Estados Unidos a fama deles começou apenas em 1964, quando em janeiro deste ano o single I Wanna Hold Your Hand alcançou o primeiro lugar no Billboard Hot Singles. No dia 22 de outubro, a seleção brasileira de basquetebol masculino ganha a medalha de bronze olímpica, derrotando Porto Rico na final dos Jogos Olímpicos de Verão do México. Foi também em 1964 que a Monarch lançou uma das séries mais icônicas de seus modelos, a série Brasiliana 64, que hoje é uma das bicicletas mais cultuadas. No dia 12 de junho, Nelson Mandela era condenado pelas autoridades sul-africanas à prisão perpétua por várias acusações, incluindo terrorismo. No dia 27 de agosto, o filme Mary Poppins estreava em Los Angeles. O filme acabaria por ganhar 5 estatuetas de Oscars e tornar-se o maior sucesso de bilheteria de Walt Disney. No dia 24 de maio, em Lima, capital do Peru, um violento tumulto fez 330 mortos entre os espectadores que assistiam uma partida no estádio de futebol. Pirulitos de craques, além de deliciosos, são muito nutritivos. Craque é craque e pirulito é G-Craques. Agora também com sabores coco e chocolate. Pirulitos craques, G-Craques. Agora vamos falar dos carros. O Aero-Willis foi objeto de especial atenção em 64. Além de nova suspensão e câmbio sincronizado de 4 marchas, o sedã ganhou tambores de freios aletados, nova traseira, muito mais elegante, frisos laterais de novo desenho e o maior porta-malas da categoria, com 820 litros. O Cinca Tufão chegou em 1964, com muito alarde. Entre tantas melhorias funcionais, o carro era visivelmente mais moderno, com teto mais alto, vidros maiores e com novas lanternas traseiras. Na frente, o adorno do capô saiu e o grau ganhou um emblema preto. Foi também em 1964 que Rino Malzone, um fazendeiro de Matão, São Paulo, lançava o GT Malzone,
um esportivo que também usava mecânica DKV e possuía carroceria de fibra de vidro. Mais tarde, esse mesmo veículo daria origem ao primeiro Puma. A Veraneio foi mostrada pela primeira vez no Salão do Automóvel de 64, no Parque do Ibirapuera. O modelo inicial foi batizado de C1416 e trazia muitas evoluções sobre a antecessora Amazona. 15 de abril. Castelo Branco toma posse como presidente do Brasil após uma eleição indireta, tornando-se o 26º presidente do Brasil, e o primeiro do regime militar. 13 de maio, o Brasil rompe as relações diplomáticas com Cuba. 10 de outubro, acontece a abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio. 3 de novembro, o presidente democrata Lyndon Johnson é reeleito presidente dos Estados Unidos. 6 de novembro, desaba o antigo edifício Comurba, na cidade de Piracicaba, São Paulo, deixando 54 pessoas mortas. 31 de dezembro, era fundado o Banco Central do Brasil e instituído o Conselho Monetário Nacional. Nesta época, a moeda brasileira era o cruzeiro. Empresas fundadas em 1964. CCE, em São Paulo, encerrou suas atividades em 2015. Crefisa, em São Paulo. Gradiente, em São Paulo. A empresa de produtos farmacêuticos, EMS, em São Paulo. No cinema em 64. Doutor Fantástico. Por um punhado de dólares. Minha querida dama. 7 dias de maio. 007 contra Goldfinger. Já na animação, era lançado em 64, Johnny Quest. O Vira-Lata. Hipopótamos e Tico-Mico em um navio voador. Acabo de lembrar que deixei meu balão estacionado em lugar proibido. A Screen Gems apresenta Maguila o Gorila em O Rei do Surf. Maguila, o que está fazendo? Mosquete, mosquito e moscardo. Se virem um, saberão como é. Parece um cavalo com um chifre. Nos quadrinhos, era lançado a personagem Mafalda. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 64. Chuva, traga o meu benzinho. Quem é da nossa gangue não tem medo. 1965. O ano de 1965 foi marcado por uma série de eventos significativos em todo o mundo. No campo político, os Estados Unidos intensificaram sua presença na Guerra do Vietnã, enviando um grande contingente de soldados para a região, o que ampliou ainda mais a polarização e os conflitos naquela área. Enquanto isso, no Brasil, o país vivia sobre o regime militar, instaurado em 1964. O governo militar consolidava seu poder. Foi também nesse ano de 1965 que a Monarch lançou sua nova bicicleta barra dupla, a BR-65, que tinha um quadro totalmente diferente dos modelos anteriormente divulgados pela empresa. Falando agora sobre as novelas, na TV Excelsior, no dia 19 de abril estreava no horário das 19h30 a novela Vidas Cruzadas. Em 16 de setembro de 65, a empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel,
era fundada pelo presidente Castelo Branco. No dia 26 de abril, era inaugurada a Rede Globo de televisão no Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro era lançada a sonda soviética Venera 3, que alcançava Vênus no dia 16 de fevereiro de 66, mantendo contato radiofônico com a Terra. Tornou-se o primeiro objeto terrestre a pousar em outro planeta, embora este pouso não tenha sido controlado. No dia 24 de janeiro morria em Londres Winston Churchill, estadista e político inglês, famoso pela sua atuação como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 21 de fevereiro, o ativista dos direitos humanos americano Malcolm X era alvejado mortalmente por extremistas muçulmanos durante um discurso no Audubon Ballroom de Manhattan, em Nova York. Foi também em 1965 a decretação do Ato Institucional número 2, que retoma as cassações, extingue os partidos políticos, impõe eleições indiretas para presidente, atribui a este o poder de decretar estado de sítio sem consulta prévia do governo, intervir nos estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos complementares e decretos-lei. Elis Regina inaugurava a música popular brasileira em 65, quando interpretava Arrastão, música feita por Vinícius de Moraes e Edu Lobo. O movimento é consolidado no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Quem estreava suas novelas na época era a TV Globo. A produção da TV Globo de São Paulo da época da compra da TV Paulista lançava a novela Marina, única novela da Globo da atriz Maximira Figueiredo, primeira novela da Globo do diretor Turíbio Ruiz e Lúcia Meirelles. Saltico, Maria, vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Climplaga, luego, leite. Em finais de 1965, para uma frota nacional de mais de 2 milhões e 100 mil veículos, 58% destes já eram nacionais. Em 1965, a Volkswagen foi a primeira montadora nacional a inaugurar um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. Com o objetivo de criar novos produtos, a marca lançou projetos como o Karmann Ghia, da alemã Karmann Ghia, o Coupé SP, o Hatchback Brasília, lançados ao longo da década de 70. Em 65, a Vemag lançou o Belca Rio, em homenagem ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, e os carros passaram a ser equipados com o sistema Lubrimate, que dispensa a mistura óleo e gasolina direto no tanque. – 20 de janeiro de 65. Lyndon Johnson toma posse como presidente dos Estados Unidos, iniciando seu segundo mandato. 22 de março. Nas primeiras eleições municipais depois do contragolpe que salvou o Brasil do comunismo, Faria Lima é eleito prefeito de São Paulo. Mesmo com o poder nas mãos, o regime militar precisava cada dia ser mais autoritário por conta dos comunistas, que ainda queriam tomar o poder dos militares, por meio de guerrilhas, para instaurarem a ditadura do proletariado. Por exemplo, em 25 de março de 65, acontecia a guerrilha de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Foi uma ação guerrilheira liderada por Coronel Osório, que tomou a cidade de Três Passos. A ação foi promovida por 3 militares caçados e 20 agricultores contra o governo militar. Os integrantes da guerrilha foram presos em Foz do Iguaçu, no Paraná. 27 de março é inaugurada a Ponte Internacional da Amizade, e ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, e Cidade do Oeste, Paraguai, passando sobre o Rio Paraná. 29 de abril. Tropas dos Estados Unidos invadem a República Dominicana, visto que o país estava prestes a implantar uma ditadura comunista. 1º de junho, com a ajuda do Exército Brasileiro e Americano, acontece a tomada militar na República Dominicana para restaurar a ordem no país. Este gobierno reflejó corrupción, desfalco de los bienes públicos a favor de las personas y sectores promotores del golpe de Estado del 63. 26 de novembro, é fundado o MDB, como oposição política ao governo militar. 27 de dezembro, é fundado o Arena, como base ao governo militar. Empresas fundadas em 1965. TV Globo, Embratel, Subway, nos Estados Unidos. No cinema em 65.
A Noviça Rebelde, O Barba Ruiva, O Voo da Fênix, A Colina dos Homens Perdidos, O Colecionador. 1965 foi um ano recheado de lançamentos de desenhos animados. Zé Buscapé, em É uma Barata. Falta muito pra se comer, mãe. A Formiga Atômica. O xodó da vovó, em Precioso é Fabuloso. Simba Júnior. A Feiticeira Faceira, em Vassourinha e João e Maria. Olá, meus queridinhos. O Esquilo Sem Grilo. O inspetor, hoje em batedor de carteira. Por que está demorando? Um homem rico como eu não pode perder tempo, você sabe. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 65. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi, bibi. Romântico é sonhar. When I get home to you, I find the things that you do will make me feel. Senhorita foi morar lá na colina com um neguinho que é compositor. 1966. E agora vamos aos fatos que marcaram esse ano de 1966, tanto no Brasil quanto no mundo. No dia 20 de março, algo inusitado aconteceu. A Taça Gilles René, do Campeonato Mundial de 66, foi furtada não no Brasil, mas sim na Inglaterra. Acontecia nesse ano a 8ª Copa do Mundo, que foi realizada na Inglaterra. Ela ocorreu entre os dias 11 e 30 de julho de 66, em Londres, e a seleção campeã foi a própria Inglaterra. A seleção brasileira estava numa fase ruim, e não passou nem das fases de grupo. Foi também nesse ano que o ditador chinês Mao Tse lançou no país a Revolução Cultural. Foi também em 66 que Indira Gandhi foi eleita primeira-ministra da Índia. O Oscar de melhor filme de 1966 foi para A Noviça Rebelde, interpretada pela atriz Julie Andrews. No Brasil, no dia 5 de fevereiro, o presidente Castelo Branco decreta o Ato Institucional número 3, que institui as eleições indiretas para governador e vice-governador, assim como de prefeitos. No dia 21 de fevereiro, o jogador de futebol Pelé casa-se com Rosemary dos Reis Choube. No dia 25 de julho ocorreu um atentado à bomba contra o Marechal Arthur da Costa e Silva, candidato à presidência do Brasil, no aeroporto de Guararapes, em Recife, Pernambuco. Deixou 3 mortos e vários feridos. No dia 13 de setembro, o presidente Castelo Branco sanciona a lei que estabelece o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O ano que marcou o início da mudança de carreira nos Beatles foi justamente em 1966. Foi nesse ano que fizeram sua última turnê e decidiram explorar novos formatos de som, lançando o LP Revolver, o primeiro álbum dos Beatles concebido para ser escutado em casa e não ao vivo. Foi também no ano de 66 a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Acontecia também nesse ano o 2º Festival de Música Popular Brasileira. A melhor letra de música foi de Caetano Veloso. Nara Leão cantou a banda e a música que ganhou o festival foi Disparada, de Geraldo Vandré, cantada por Jair Rodrigues. No dia 10 de abril, na TV Record, vai ao ar o primeiro programa dominical com Hebe Camargo,
que a consagra como entrevistadora de maior audiência. Foi também nesse ano que mais uma linha de bonde deixava de existir em São Paulo, a linha que fazia a Avenida Paulista. Em todas as bancas, diariamente, às 3 da tarde, o Jornal da Tarde do Estado de São Paulo. Atualíssimo. Milhares de pessoas já estão lendo o Jornal da Tarde. Leia você também. E agora vamos falar dos carros que mais se destacaram no ano de 1966. Apresentado no final de 66, o Willys Executivo foi a primeira limusine fabricada no Brasil, a partir do chassi alongado do Itamaraty. Poucos exemplares foram produzidos. Apresentado no Salão de 1966, o Ford Galaxy começou a ser vendido somente em 67 e revolucionou o mercado dos modelos de luxo do Brasil. Como os demais modelos, a versão conversível do Irapuru não conseguiu firmar-se no mercado, onde ainda enfrentava a concorrência dos importados. Também no Salão de 66, a FNME apresentou o Onça, uma das várias tentativas de construir um Gran Turismo nacional. Ele tinha linhas inspiradas no Ford Mustang. O Beano, nome em homenagem a Christian Reis, que morreram em Le Mans, foi apresentado pela Willys no Salão de 66. Foi em 1966 que um temporal que durou cerca de 5 dias atingiu a cidade do Rio de Janeiro, causando diversas inundações e enchentes em vários pontos da cidade, deixando 200 mortos e 50 mil desabrigados. – 15 de maio de 66. Morre Venceslau Braz. O 9º presidente do Brasil, governou o país entre os anos de 1914 e 1918. Venceslau morreu aos 98 anos de idade. 5 de junho, acusado de corrupção, Adhemar Pereira de Barros é afastado do cargo de governador de São Paulo e cassado pelo presidente Castelo Branco. 6 de junho, o líder do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, é condenado a 14 anos de prisão. 3 de outubro. O candidato da Arena, Arthur da Costa e Silva, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional do Brasil. 7 de dezembro, o governo federal edita o Ato Institucional número 4, o AI-4, convocando o Congresso Nacional para discutir e votar a nova Constituição. Em 1966, foi fundada a atual Mastercard, a Interbank. No cinema em 1966. A Grande Testemunha. 3 homens em conflito. O Jogo da Guerra. Uma loira por 1 milhão. Na animação em 66, eram lançados vários personagens e desenhos. Dick Vigarista e Muttley. Pegue o bombo, pegue o bombo. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no Vale Perdido. Frankenstein Jr. e os Impossíveis. O Gordo e o Magro. Do espaço, apresentando Escoteiro, Gene, Sábio, Xereta e Estrelinha. E agora estão tentando fugir de mim. Arthur e os Cavaleiros da Tábula Redonda. Super 6.
who were called the Super Six. Super Six! Super-heróis Marvel. Em 1966 foi o ano do lançamento da série de TV Batman e Robin. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 66. Yesterday, love was such an easy. Estava à toa na vida, meu amor me chamou. Até a banda passar, cantando coisa de amor. Prepare o seu coração. Toda vez que você me beijar, coruja, tem diferença de um grupo. 1967. Vamos conferir agora alguns fatos que marcaram o ano de 1967. No dia 15 de março, o Marechal Arthur da Costa e Silva tomava posse como 27º presidente do Brasil. Também no dia 15 de março, entrava em vigor a Lei de Segurança Nacional e a nova Constituição Brasileira. No dia 18 de março, enchentes e deslizamentos de terra atingiam a cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. No dia 13 de maio, era inaugurada em São Paulo a Rede Bandeirantes de televisão. No dia 18 de julho, morreu em um acidente aéreo o ex-presidente brasileiro Humberto de Alencar Castelo Branco, em Fortaleza, Ceará. Entre os meses de setembro e outubro, ocorreu um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Rio Doce, no Vale do Rio Doce, estado de Minas Gerais, que atingiu cerca de 9.000 hectares. Falando agora sobre o futebol, o campeão da Taça Brasil, nome do campeonato brasileiro na época, foi o Palmeiras, que recebeu seu terceiro título nesta competição. É a bandeira do Brasil sempre a voar. Vai, vai, vai. Sempre a primeira, a pioneira. Vai, vai, vai. A guerra do Vietnã continuava. No final do ano, o número de soldados norte-americanos atingia 463 mil, com 16 mil mortes em combate até a data. Foi também nesse ano que soldados bolivianos matam Che Guevara, no vilarejo de La Higuera, na Bolívia. A banda britânica The Beatles lança em 1º de junho de 67 seu primeiro álbum conceitual, em que todas as canções estão ligadas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi um dos álbuns mais vendidos em toda a história da música popular. Os 3 tripulantes da Apollo 1, Buzz Grissom, Ed White e Roger Chaffin, morreram em um incêndio durante o teste no dia 27 de janeiro de 67. É considerado uma das maiores tragédias da história espacial americana. Poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras. Entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos 6 Dias. O pugilista Muhammad Ali foi banido do boxe por sua recusa de ser introduzido no exército dos Estados Unidos. Em 20 minutos, o júri considerou culpado e ele foi condenado a 5 anos de prisão federal. Ele recorreu em 1971 à Suprema Corte e anulou a sua condenação. Com relação às novelas, na TV Globo era exibida a novela Rainha Louca, uma novela de época que foi exibida durante o dia 20 de fevereiro
e 16 de dezembro de 67. No terceiro Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, o primeiro lugar foi para a música Ponteio, Dia do Lobo e Capinã. Na indústria automobilística surge o Galaxy, carro que revolucionou o ano dos brasileiros. Seu fabuloso silêncio interno e maciez de funcionamento eram completamente desconhecidos até então entre nós, com relação aos carros nacionais produzidos aqui. Outro carro que também era símbolo de status de 67 era o Puma, na época ainda com a mecânica DKV, logo depois passaria a ser a mecânica Volkswagen. O DKV Wehrmacht Belka S foi o último modelo DKV produzido no país. Com a frente modificada, comum à perua, ele tinha motor de 1000 cilindradas com 60 cavalos no padrão SAI. Era a DKV se despedindo do mercado nacional após ser adquirida pela Volkswagen. – 24 de janeiro de 67. O presidente Castelo Branco promulga a 6ª Constituição Brasileira, que substitui a de 1946. Em 13 de fevereiro de 67, a moeda nacional Cruzeiro é substituída pela moeda Cruzeiro Novo, isso por causa do aumento da inflação. 15 de março, o Brasil, até então denominado de República dos Estados Unidos do Brasil, passa a ser denominado República Federativa do Brasil. 5 de dezembro, é criada a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Em 1967, era produzido na Alemanha, pelo engenheiro Ralph Baer, o primeiro videogame feito para funcionar em uma televisão. O nome do console teve o nome de Brown Box. Empresas fundadas em 1967. TV Bandeirantes, em São Paulo. A empresa distribuidora de água Indaiá, no Ceará. Casa do Pão de Queijo, em São Paulo. No cinema em 1967, Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. No Calor da Noite. O Samurai. Rebeldia Indomável. Mowgli, o Menino Lobo. Bagheera, pra onde vamos? 1967 foi um ano de lançamento de muitos personagens e desenhos animados. Abbott e Costello. O Homem-Pássaro. Shadow Boy. Eu sou Shadow Boy. E eu sou Rocco. E ele é o mundo das aventuras. Nós vamos salvar a rua. Os Quatro Fantásticos. Ben Richards é o Homem Borracha. Ben Green é a Coisa. Galax Trio. Jorge, o Rei da Floresta. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Os Herculoides. Viagem ao Centro da Terra. Baseado no livro de Júlio Verne. Tio Otto, tem qualquer coisa errada aí. Moby Dick e o poderoso Mike Thor. Versão brasileira Cine Castro. Uma distribuição CBS do Brasil, Jovem Santana. Shazam. Versão brasileira Cine Castro. O Sombra. Isso aqui está um pouco apertado. Super President. Se não me engano, deverei encontrar um comitê
The Superman, Aquaman power of adventure. Superman, Aquaman, all the superheroes. They always fight for what is right. O Atômico. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 1967. Pensa que meu coração é de papel. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Aí então eu fiz essa canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. Quando você foi embora, fez-se noite em meu. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida. 1968. O ano de 68 começou com a declaração do Papa Paulo VI de que aquele seria um período de paz, mas entrou para a história por uma série de revoltas e levantes em escala global. No contexto da chamada Guerra Fria, a juventude se rebelou em todo o mundo e protagonizou uma revolução cultural e nos costumes. Já no Brasil, vivia um contexto de endurecimento do regime militar. Em maio de 68, o piloto Joe Bonner, então presidente da Associação de Pilotos da Fórmula 1, vem ao Brasil a convite da revista Quatro Rodas para opinar sobre o Autódromo de Interlagos e a possibilidade da realização de um grande prêmio no Brasil. Quem explodia de sucesso nessa época era o rei Roberto Carlos e com sua Jovem Guarda. Aliás, foi nesse ano que o rei venceu o Festival de Sanremo na Itália com uma belíssima canção. Festa pena cominciata. Quem voltava a brilhar intensamente no cenário musical mundial era ninguém menos que o rei do rock, Elvis Presley, no programa conhecido como 68 Comeback Special, que marcou o renascimento do rei do rock. A literatura também passou por uma transformação importante, com produção de grandes autores como Jorge Amado, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Desculpe, fiquei nervoso de novo. E eu, seu coração é quem sofre. Mas já que não dá para evitar as tensões, vê se evita as gorduras saturadas, vá! Eu já falei, use óleo de girassol gourmet e a margarina gourmet. Tem muito menos gorduras saturadas que o óleo de milho. Bom, o ideal mesmo é você nunca ficar nervoso. Parceiro! Em 1968, a Kombi foi o modelo que teve maior crescimento em vendas, com aumento de 202%, seguido do Cinca Chrysler Esplanada, com 168%, a Ford F100 com 133% em nova geração e o Cinca Chrysler Regente, com 105%. – 5 de abril, a Frente Ampla, que combatia a centralização do poder nas mãos dos militares, é proibida pelo presidente Costa e Silva. 20 de abril. Ocorre um atentado à bomba que destrói a entrada do jornal O Estado de São Paulo. O então governador de São Paulo, Abreu Sodré, afirmou que o atentado foi obra de grupos extremistas de esquerda.
A Polícia Federal disse que a explosão foi obra de terroristas ligados aos comunistas. 1º de maio. O governador de São Paulo, Abreu Sodré, é apedrejado em Palanque na Praça da Sé, por pessoas que eram contra o governo militar. Sangrando, ele se refugiou na catedral, enquanto a Sé virou um campo de batalha, deixando dezenas de feridos. Policiais entraram em confronto com os manifestantes na Praça da Sé, prendendo dezenas de baderneiros. Depois de queimarem o palanque, onde antes tinham se revezado em discursos contra o governo militar, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas da cidade, e um prédio do Citibank chegou a ser depredado pelos baderneiros. 15 de maio, uma bomba explode na porta da Bolsa de Valores de São Paulo. 21 de junho, passeata de estudantes baderneiros deixa 90 feridos, após confronto com a polícia no Rio de Janeiro. 26 de junho. O grupo terrorista de esquerda, Vanguarda Popular Revolucionária, lança um carro-bomba contra o QG do 2º Exército de São Paulo, matando o soldado Mário Cosel Filho. No mesmo dia ocorre a passeata dos 100 mil, pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, contra o governo militar. 13 de julho, Marta Vasconcelos torna-se a segunda brasileira a conquistar o título do Miss Universo, no concurso realizado na Flórida, Estados Unidos. – 17 de julho, o presidente Costa e Silva determina a proibição de manifestações. 22 de julho de 68, a sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, é alvo de atentado à bomba. 12 de outubro, o capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Chandler, acusado de ser agente da CIA, é morto por guerrilheiros em São Paulo. No mesmo dia, ocorre uma reunião clandestina da ONU, em Ibuúna, que acaba com a prisão de 720 estudantes. 12 a 28 de outubro, decorrem na Cidade do México, os Jogos Olímpicos de 68. – 5 de novembro, Richard Nixon vence as eleições para presidente dos Estados Unidos. 10 de dezembro, o Santos sagra-se campeão brasileiro, após vencer o Vasco da Gama na última rodada da Taça de Prata. 13 de dezembro, o AI-5 é editado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Costa e Silva. 16 de dezembro, o bicheiro Castor de Andrade é preso pela primeira vez. 22 de dezembro, os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil são presos no Rio de Janeiro, segundo a polícia, por tentativa da quebra do direito e da ordem institucional, por ofender a bandeira e hino nacional, usando de mensagens objetivas e subjetivas à população, como uma forma de criticar e se rebelar contra o governo militar. 23 de dezembro, Carlos Lacerda é preso no Rio de Janeiro, e tem seus direitos políticos cassados por 10 anos. Empresas fundadas em 68. Intel, nos Estados Unidos. Macro, nos Países Baixos. Serasa, em São Paulo. No cinema em 1968. 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Bebê de Rosemary. Era uma vez no Oeste. O Planeta dos Macacos. Submarino Amarelo. No Brasil, era lançado O Bandido da Luz Vermelha. Personagens e desenhos animados lançados em 1968. Banana Split em O Parque Encantado. Ela está de colher pra mim. As Aventuras do Gúrida. Now, part 2 of the Batman Superman Hour. Exciting adventures starring Batman. Microaventuras. Ora, ela fugiu. Quem fugiu, Mike?
Uma rã que eu estava seguindo, papai. Bombom e Mau-Mau. Almoço! Me dá isso aqui! Devolva este almoço imediatamente. Não te incomode, Rob Bombom. Aqui estão agora os volantes mais birutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais biruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 1968. Hey Jude, don't be afraid. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra. Descendo a rua da ladeira, só quem viu de fora. Sou louca por você, sou louca. Caracas Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Esta é a última canção que eu faço pra você. – 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. No dia 20 de julho de 1969, o homem chegava à Lua na missão Apollo. A expedição comandada pela NASA durou 8 dias e foi muito bem sucedida. Para que a missão de pisar na Lua fosse concluída com sucesso, foi necessário investir cerca de 136 bilhões de dólares e o trabalho de 400 mil pessoas. O evento se tornou o centro das atenções em todo o mundo e todos queriam acompanhar essa viagem pela televisão. Para que se isso fosse viável, em fevereiro de 69, a transmissão via satélite foi inaugurada no Brasil, pela Embratel. O lançamento foi programado para que fosse possível transmitir a missão da nave espacial Apollo 9, que tinha o objetivo de testar o módulo de exploração que permitiria o envio de astronautas à Lua na missão Apollo 11. O engenheiro aeroespacial Neil Armstrong foi a primeira pessoa a deixar a sua pegada na superfície da Lua, às 23 horas e 56 minutos, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 69. Também foi nesse ano de 69 que os Beatles lançaram o Abbey Road, o 11º álbum da banda e o último a ser gravado com os 4 integrantes juntos. Foi lançado em setembro de 69. A capa do álbum é uma das mais copiadas da história. Foi também em 69 o lançamento do transatlântico RMS Queen Elizabeth II, que foi um marco da navegação mundial e teve sua viagem inaugural no dia 2 de maio de 69. Chamado de inimigo número 1 do regime militar, o terrorista Carlos Marighella foi um político e guerrilheiro brasileiro que morreu em São Paulo no dia 4 de novembro de 69. Em 19 de novembro de 69, Pelé faria seu 1000º gol, jogando pelo Santos, numa partida contra o Vasco da Gama, em pleno Maracanã. Foi também em 1969 que o Jornal Nacional se tornou o primeiro noticiário exibido em rede nacional, gerado a partir do Rio de Janeiro. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Hebreck, foi sequestrado em setembro de 69 por membros do grupo brasileiro de extrema esquerda chamado Dissidência Comunista da Guanabara. O caso foi contado no livro O que é isso, companheiro?, de Fernando Gabeira, que participou do sequestro. Também se tornou um longa-metragem indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1998. A banda britânica Led Zeppelin foi formada em 68, mas apenas em janeiro de 69 lançou o primeiro álbum, que levava o próprio nome do grupo. Loucos!
Guaraná, Sol Antártica. O ano de 69 apresentou grandes lançamentos de carros que até hoje são lembrados por fãs: o Ford Corcel, o Chevrolet Opala e a Volkswagen Variant, que eram a nova tendência de modelos para a família. O Corcel, que vendeu muitas unidades, e a Variante, que marcou a época, tiveram um grande crescimento nesse ano. O Ford Corcel, por exemplo, cresceu 718%, seguido de longe, muito longe mesmo, da Chevrolet Pickup C15, com 42%, e o Volkswagen Fusca, que aumentou 17%. (20 de janeiro de 69), Richard Nixon toma posse como presidente dos Estados Unidos. 1º de fevereiro, era editado o Ato Institucional número 6 no Brasil, para reduzir de 16 para 11 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ato estabeleceu também que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados pela Justiça Militar e não pelo STF. 26 de fevereiro, o presidente Costa e Silva edita o Ato Institucional número 7, que suspende as eleições para governadores e prefeitos. 20 de abril, morria Ataúfo Alves de Souza, cantor e compositor brasileiro. 30 de outubro, Emílio Garrastazu Médici toma posse como presidente do Brasil, por meio de eleições indiretas. 17 de dezembro, morria Arthur da Costa e Silva, o 27º presidente do Brasil e o segundo do regime militar. Costa e Silva morreu aos 70 anos de idade, devido às consequências do acidente vascular cerebral que sofreu em 31 de agosto daquele ano. Empresas fundadas em 1969. Natura, em São Paulo. Embraer, em São Paulo. Arisco, em Goiás. No cinema em 1969. Meu ódio será sua herança. Perdidos na noite. O Exército das Sombras. No Brasil era lançado Macunaíma. E nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na milícia fez coisas de Saravantá. Personagens e desenhos animados lançados em 69. É o Lobo. Quer me dar o seu autógrafo, Lobo? Gênio Maluco. Você quer comer os bolinhos de carne e vai ter que me prestar um pequeno serviço, gênio! O feiticeiro trabalhão. Trump's always tagging his jolly green dragon, but the dragon keeps flagging behind. Socorro! Socorro! Os apuros de Penélope Charmosa. Scooby-Doo, where are you? Roger Vencer, versão brasileira Cine Castro. A turma da Gatolândia em Um Passeio no Zoológico. Cebolha e Jucabala em Luta pela Vida. Você nunca vai me pegar! Ah, é? Quer apostar? É? As Aventuras de Toro e Pancho. Ei, olha só, parece uma garça idiota comendo grama. A Formiga e o Tamanduá. Alô, pessoal. Estou morrendo de fome. Sabem por quê? Porque há um mês não consigo pegar uma formiga. Algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira.
Na música em 1969. O Rio de Janeiro continua lindo. Mas hoje This is the dawning of the age of Aquarius. moro num país tropical. A questão social, industrial não permite, não quer que eu ande a pé na vitrine, o Mustang cor de sangue. At the joke was on me. I looked at the skies. Mas tudo passa, tudo passa. 1970. 1970 é sinônimo de glória do Brasil como tricampeão mundial. Uma façanha que encheu de orgulho e alegria o coração dos brasileiros. As ruas se encheram de comemorações, com bandeiras, serpentinas e euforia contagiante de um país unido pela paixão do futebol. Sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici, em seu auge repressivo, que empregava censura rigorosa e repressão contra qualquer oposição. O AI-5, Ato Institucional número 5, implantado em 1968, deu ao regime militar poderes quase absolutos, resultando em perseguições a células terroristas implantadas no Brasil, que promoviam atentados, roubos a bancos e uma série de ações que visavam desestabilizar o governo militar, visando implantar a ditadura do proletariado. Falando agora sobre as novelas, ia ao ar no dia 4 de março, às 19 horas, a novela Pigmalião 70, que era uma novela de Vicente Cesso, com direção de Regis Cardoso. E no dia 8 de junho, no horário das 8 horas, ia ao ar talvez a novela de maior sucesso da história da Rede Globo, Irmãos Coragem, que era uma novela de Janete Claire, com direção de Daniel Filho, Milton Gonçalves e Reinaldo Mouri. Nesse ano, estreava no domingo na TV Gazeta um programa esportivo sobre debate de futebol. Era a Mesa Redonda. É o mais antigo programa do seu gênero no Brasil, com jornalistas como Milton Peruzzi, José Italiano, Peirão de Castro, Roberto Petri e Dalmo Pessoa. Vamos rever agora alguns fatos que marcaram o ano de 1970. No dia 25 de março, o presidente Médici ampliava o mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. No dia 31 de maio, começava a Copa do Mundo FIFA de 1970, realizada no México. No dia 21 de junho, a seleção brasileira de futebol ganhava de maneira esplêndida a Copa do Mundo FIFA de 1970, conquistando o tricampeonato e se tornando uma das maiores seleções de todos os tempos. No dia 24 de outubro, Salvador Allende era confirmado como presidente da República pelo Congresso do Chile, tornando-se assim o primeiro chefe de Estado comunista eleito democraticamente do mundo. No dia 7 de dezembro, o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Butcher, era sequestrado por grupos terroristas revolucionários de esquerda no Rio de Janeiro. Em novembro de 1970, era lançado um legítimo muscle car brasileiro. Era o Dodge Charger RT, o primeiro coupé esportivo da Chrysler no Brasil. O modelo chegou ao mercado em 71 para representar uma opção mais refinada, luxuosa e potente que seu irmão Dart. Ele vinha com motor V8 de 318 polegadas que entregava 215 cavalos de potência. Senhoras e senhores, esta é a maior novidade em cola. Cole bem, faz tudo o que as outras fazem, só que com uma diferença, faz bem melhor. Mas por favor, não exagere! Quando o problema for cola, é este o nome. Cole bem, um produto com a qualidade. A Miss Brasil do ano foi a jornalista Eliane Fialho Thompson. Ela foi Miss Guanabara e chegou a ser finalista no concurso de Miss Universo de 1970. Música: surge a banda Os Novos Baianos, com o lançamento do seu primeiro LP. Enquanto isso, Gal Costa
visita Gilberto Gil e Caetano Veloso, exilados em Londres. Com relação às bicicletas, a Monarch lança a linha Olé 70. A marca tinha por costume adotar nomes que tivessem um significado marcante no ano, por exemplo, a Copa do Mundo. Os principais destaques da linha eram a Monarch Barra Circular e a Monareta, que foram um grande sucesso na década de 70. Na Caloi, o principal destaque era a Berlineta, que na época se chamava Caloi Dobrável, um grande sucesso da marca. Com linhas arrojadas e carroceria no estilo Fastback, o Volkswagen 1600 TL foi apresentado em agosto de 1970, como parte da linha 71, inicialmente com carroceria 2 portas e motor 1.6 de 65 cavalos, destacava-se pelo interior luxuoso. Na Ford, em março de 1970, chegava a versão perua com vocação familiar, a famosa Belina, que era a Station Wagon da linha Corcel, com destaque para o espaço interno amplo para 5 pessoas e porta-malas generoso. A Belina fez sucesso já a partir do seu lançamento. A Chrysler, já dirigida por Joseph O'Neill, alcançou a meta de produzir 60 carros por dia em 1970 e ganhou o título de carro do ano da revista Auto Sport. Na Chevrolet, em 1970, chegava uma das versões mais importantes da história do Opala, a SS. Além dessa, a GM também completou a família com um gran luxo. Com relação às vendas, o Ford Corcel se mantinha firme na terceira posição entre os carros mais vendidos em 1970. Acima vinha a Variante, e logo acima o imbatível Fusca, que dominou toda a década de 70 na liderança do mercado brasileiro. – 20 de fevereiro de 70, morria Café Filho, aos 71 anos de idade. Café Filho foi o 18º presidente do Brasil. 11 de março, o cônsul japonês, Nobuo Okushi, é sequestrado por integrantes terroristas da Vanguarda Popular Revolucionária em São Paulo. 14 de março, 5 presos comunistas, que lutavam contra o governo militar, são soltos, em troca da libertação do cônsul japonês. O diplomata japonês foi libertado pelos terroristas na noite do dia seguinte. 1º de julho, 4 membros da Vanguarda Popular Revolucionária tentam sem sucesso sequestrar um avião da Cruzeiro do Sul, com 34 passageiros e 7 tripulantes a bordo. 17 de julho, Emerson Fittipaldi estreia na Fórmula 1. Terminou sua primeira corrida em 8º lugar, no GP da Grã-Bretanha. Sua primeira vitória ocorreu no dia 4 de outubro, no GP dos Estados Unidos. Esta também foi a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. 31 de julho, o cônsul brasileiro Aloísio Mares Dias é sequestrado pelos Tupamaros, a organização terrorista de guerrilha urbana uruguaia, em Montevidéu, Uruguai. 30 de setembro de 70. Chegava o fim da TV Excelsior, devido a problemas financeiros e relações conturbadas com o governo militar brasileiro. 20 de dezembro, o Fluminense vence então Taça de Prata, tornando-se o campeão brasileiro de 70. Empresas fundadas em 1970. Pênalti, em São Paulo. TV Gazeta, em São Paulo. No cinema em 1970, O Conformista. Pequeno Grande Homem. O Açougueiro. Os Guerreiros Pilantras. O que você está fazendo? Estou bebendo vinho e comendo queijo e pegando um sol. Mas o que está fazendo? Personagens e desenhos animados lançados em 1970. As aventuras do Dr. Dolittle. Os animais. Parece incrível, não é? Posso me entender com chimpanzés. Eu sou o bom Dr. Dolittle. Conheço muitas línguas. Olá, como vão todos? Vão bem? Jack Lewis! Por favor, sente-se! Veja, Rhonda, eu estarei aqui para cuidar de você durante toda essa viagem. Oh, Jerry, como é gentil.
algumas séries lançadas. Algumas estreias na TV brasileira. Na música em 1970. So I just did me some talking to the sun. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Foi um rio que passou em minha vida. As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou. A mão de Deus abençoou.